Você não tem a memória ruim, você tem um método de estudo ruim. Passa horas estudando, lendo várias páginas, sublinhando tudo, assiste 1000 videoaulas, mas chega na hora da prova, dá aquele branco, você não consegue lembrar. Se acontece isso, esse vídeo é para você. E eu não estou falando isso como alguém de fora. Sou estudante de medicina, estudo todos os dias e estou me preparando para passar na prova de residência e aplicando métodos de estudos que realmente funcionam. E hoje eu quero te mostrar 4 passos para transformar o que você estuda em uma memória forte, estável, para você usar no momento da prova. E eu já vou te adiantando que o 4º passo é o mais importante e que quase ninguém aplica. É justamente ele que diferencia aquela pessoa que estuda e esquece daquela pessoa que estuda e nunca mais esquece o conteúdo. Primeiro, você tem que entender uma coisa que ninguém te contou. O nosso cérebro não foi feito para lembrar de tudo. Imagina você lembrar de tudo que você viu hoje. Cada conversa, cada frase que foi dita, cada stories que você viu. Ia ser muita informação para a nossa cabeça. Então, o que o cérebro faz? Ele seleciona as informações importantes. Aquilo que é realmente usado, que você usa todos os dias, repetidamente. E o que acontece com aquelas informações que o cérebro acredita não ser importantes? Elas se tornam simplesmente descartáveis. E é justamente isso que acontece quando você estuda por métodos passivos. Você envia uma informação para o seu cérebro que aquele conteúdo não é tão importante. Por exemplo, se você senta para estudar, abre o livro e vai grifando tudo. Simplesmente depois você fecha o livro e finge que nada aconteceu. E realmente para o seu cérebro essa é a mensagem enviada. Para ele nada aconteceu, tudo aquilo que você leu foi apenas ruído. Então o primeiro passo é você parar de querer lembrar de tudo. Você tem que definir o que realmente é importante. Vou te dar um exemplo na prática. Como eu comentei, eu estou me preparando para passar na prova de residência. Eu já sei o meu top 3 de processos seletivos, cada instituição que eu quero entrar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar as provas de cada instituição e ver os conteúdos que mais caem em cada prova. Assim eu sei o que eu realmente tenho que dar a devida importância e tenho que estudar primeiro e aquilo que eu posso estudar depois com mais calma. Então, os conteúdos que mais caem, eu vou fazer mais flashcards, resolver mais questões em relação a esses conteúdos. Então, lembre-se, seu cérebro, ele guarda aquilo que você trata como importante. Se tudo para você é importante, se você tá ali grifando o livro todo, no fim nada vai ser importante e nada vai ser guardado. Agora que você já entendeu isso, vem o segundo passo, que é o seguinte: pare de estudar por métodos passivos. Infelizmente é o que a maioria das pessoas fazem. Fica vendo videoaulas deitado, copia o slide e fica grifando o livro. E ainda fica culpando a memória, falando que a memória é ruim. Mas na verdade, você só não consegue memorizar aquilo que você vê. Você memoriza aquilo que você processa e aplica repetidamente. Então, da próxima vez que você for estudar, você vai fazer o seguinte: você vai estudar um tema, vai entender primeiro a definição de uma doença, por exemplo. E aí, após você estudar a definição, você tem que tentar explicar isso para você em voz alta. Se você conseguiu explicar sem ler, você realmente entendeu a matéria e vai memorizar. Agora, se você não conseguiu explicar sem ler, simplesmente você não estudou, você não entendeu realmente o que acabou de ler. E outra coisa, é muito importante você fazer conexões do conteúdo com a vida real. Por exemplo, se você está estudando a fisiologia do corpo humano, você tem que pensar: como é que isso acontece no paciente na vida real? Você tem que trazer isso para exemplos práticos da sua vida, para você conseguir fazer um link no seu cérebro e conseguir memorizar melhor esse conteúdo. Então lembre-se, nesse segundo passo você tem que entender que você vai ler menos, ficar grifando menos, copiando menos slide e vai começar a processar e aplicar repetidamente o conteúdo através de flashcards, de questões, do ato de você explicar a matéria para você mesmo ou para outra pessoa. Você não perde o conteúdo no dia em que estudou. Você perde o conteúdo de um dia para o outro. E é justamente aqui que entra o terceiro passo. Treine o seu cérebro a puxar o conteúdo e não só ficar vendo o conteúdo. Porque o cérebro ele vai memorizar quando você consegue lembrar do que estudou
sem estar vendo a resposta. E isso se chama recuperação ativa. Vou te dar um exemplo prático de como você pode aplicar isso nos seus estudos. Por exemplo, eu utilizo os flashcards. Eu monto meus próprios flashcards durante as videoaulas que eu assisto. E no final, eu resolvo cada um deles. Como é que funciona? Eu utilizo um aplicativo chamado Anki. Nele, eu coloco ali a pergunta que eu tenho que responder e embaixo a resposta. Só que quando eu estou resolvendo os flashcards, aparece para mim só a pergunta. Então, eu tenho que fazer meu cérebro lembrar do que, por exemplo, qual é o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. Então ali eu tenho que fazer o meu cérebro lembrar qual é o medicamento que utiliza. Então dessa forma você força o seu cérebro a buscar a informação. E assim você memoriza bem mais fácil. Então eu olho a pergunta, tento lembrar e além disso eu consigo categorizar esse flashcard em fácil, difícil e consigo colocar ele para repetir daqui 15 minutos, por exemplo. E dessa forma o meu cérebro lembra muito mais, porque quando eu erro um flashcard e coloco ele para repetir, na próxima eu já consigo lembrar a resposta. Então assim é uma forma de você treinar o seu cérebro a buscar o conteúdo. Agora você pode estar se perguntando, tá, Laila, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Só que eu estudo vários tipos de conteúdo. Definição, processos, aqueles conteúdos chatos de decoreba. E muitas vezes eu me sinto travada. Mas é aqui que entra o quarto passo. Para cada tipo de conteúdo, você tem que aplicar um tipo diferente de estudo. Um tipo diferente de método de estudo que realmente vai funcionar para aquele conteúdo. O primeiro tipo são conceitos. São os famosos o que é. O que é a coagulação? Por exemplo, qual é a melhor forma de estudar? Através de flashcards e através de você explicando a definição, o conceito daquela doença, por exemplo. O segundo tipo de conteúdo são os processos. São aqueles como acontece. Como acontece o ciclo de Krebs, por exemplo. Então, o que é mais importante você utilizar nesse conteúdo, o tipo de método, é aquele em que você faz todo o fluxograma. Coloca setinha por setinha explicando tudo como é que acontece o processo. E quando você escreve várias vezes esse processo em uma folha em branco, sem ficar ali consultando, você consegue lembrar de cada etapa, e isso ajuda muito você gravar esses conteúdos de processo. O terceiro tipo de conteúdo são os processos, são aqueles que têm uma ordem para acontecer. E eu utilizava muito isso na prática de simulação na faculdade. Por exemplo, eu tenho um paciente ali que está com choque séptico. Eu tenho uma ordem de condutas que eu tenho que fazer para eu conseguir manejar aquele paciente. Então ali, através desses conteúdos de processos, eu utilizava bastante flashcards, porque eu colocava na ordem o que eu tinha que fazer e ficava ali lembrando para eu conseguir responder o flashcard. O quarto tipo de conteúdo são aqueles conteúdos que infelizmente são chatos, que são famosos decoreba. São siglas, coisas que você tem que lembrar. E através disso, como você tem que fazer? Através de mnemônicos, no qual você relaciona aquela matéria, por exemplo, com algo engraçado, com um mnemônico fácil que você vai conseguir lembrar. Percebeu como cada conteúdo tem a sua estratégia de estudo correta? Você tem que entender que não é só utilizar a mesma estratégia para tudo. Cada conteúdo tem a sua e dessa forma você vai conseguir memorizar muito mais. Chegando ao final do vídeo, entendemos que você não precisa ter uma memória perfeita. Você precisa entender e respeitar o processo de aprendizado e fazer isso de uma forma estratégica, favorecendo cada tipo de conteúdo, a forma como o seu cérebro entende, seu cérebro memoriza as informações. Então você tem que ser estratégico. Então treine o seu cérebro a lembrar e não só ficar naquele modo mais confortável, só lendo e sublinhando as informações. Então agora, a próxima vez que você for estudar, aplique tudo que eu falei nesse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sou a Laila e a gente vai firme e forte até o fim para melhorar a sua produtividade e os seus estudos.